Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Black Friday na Warren. Invista até 300, que a Warren dobra o valor. Juliana Rosa, todas as tardes com a gente aqui no Band News FM no meio do dia. Ju, hoje para falar a respeito do desemprego e com números favoráveis, né? Explica pra gente sobre essa queda. Ju, boa tarde para você. Sim, números favoráveis. Boa tarde, Fábio, Débora e Neg. Boa tarde para você, ouvinte. A notícia boa do mercado de trabalho. Segundo a pesquisa do IBGE, a PNAD, a taxa de desemprego caiu em setembro para 12,6%. Isso significa o seguinte, que em 3 meses, a comparação tem que ser sempre trimestral dessa pesquisa do IBGE, em 3 meses o número de desempregados no Brasil caiu em 1.400.000. O total de desempregados ainda é alto no país, tá? Soma 13 milhões e meio. O que está acontecendo nesse momento? Muita gente voltou a procurar trabalho. Agora que você vê que as coisas estão funcionando melhor, né, com o avanço da vacinação e tal. Então, a taxa de desemprego cai, mas cai lentamente, porque é considerado desempregado quem está procurando trabalho. E tem muita gente que nem estava procurando, porque via, né, que já tinha procurado muito e não tinha oportunidade. Então, é importante a gente olhar também, além da taxa de desemprego, o número de pessoas ocupadas, para a gente ver qual o tamanho, né, da geração de trabalho que a gente tem no país. E esse número também é muito positivo. A gente tem aqui, pelo levantamento do IBGE, 3.600.000 brasileiros a mais empregados, ocupados, num período de 3 meses, quando a gente pega essa pesquisa de setembro. E, principalmente, o setor de serviços agora está empregando com força, é o que mais emprega no Brasil, que é o setor de turismo, bares e restaurantes, setor de lazer agora voltando, eventos também. Agora, há uma precarização do trabalho no Brasil. Tem muita gente que não está trabalhando na sua área, tem muita informalidade ainda no país, tem muita gente subocupada, que é gente fazendo bico ou fazendo um trabalho temporário. O que a gente vê é que há uma perda no poder aquisitivo da população. Tem um dado que a consultoria LCA me passou, que me chama a atenção, que é o fato de que a gente tem um crescimento em torno de 10% de um ano para cá em pessoas que estão trabalhando, ao mesmo tempo tem uma queda também de 10% na renda. Então, no final das contas, a gente tem uma estagnação na massa de rendimento, né, que é o total de rendimento no país, e que é o que determina o poder de compra, numa situação onde a gente tem uma inflação muito pesada. Então, a gente tem, por um lado, a melhora do trabalho, mais gente trabalhando, mais gente podendo ter alguma renda, mas, ao mesmo tempo, um salário e uma renda que é insuficiente tanto para voltar ao padrão anterior à pandemia, quanto para poder dar conta desse aumento inflacionário que a gente tem hoje no país. Era justamente sobre esse cruzamento que eu ia te perguntar, esse cruzamento de informações, não é, Ju? Quer dizer, então você tem mais gente trabalhando nesses últimos 3 meses, mas também tem mais gente ganhando menos. Mas pelo menos é um passo, né? Vamos um passo de cada vez para que as coisas entrem nos eixos novamente, né? Exatamente. A gente tem que comemorar, claro, né? Aquela coisa, não é o que a gente queria, não é o padrão de vida que se tinha antes da pandemia, mas só o fato da gente estar voltando a ter oportunidades de trabalho, de renda, já é um alento, claro, né? A preocupação nesse momento é qual é o ritmo que isso vai se dar, tanto em relação ao medo que se tem hoje com a nova variante da Covid, quanto em relação ao processo de crescimento mesmo da nossa economia, né? A gente tem uma previsão de que a economia vai crescer pouco no ano que vem, mas vai crescer, e a expectativa é de continuidade da queda do desemprego no país. Então, vamos tentar, né, Fábio, olhar esse copo meio cheio, digamos assim, da economia brasileira. Sem dúvida. E para a gente encerrar, Ju, você falou muito a respeito do setor de serviços. Onde que o trabalho temporário entra nessa conta? Se é que entra nessa conta? Porque agora de novembro a janeiro tem muita gente fazendo trabalho temporário, né?
A expectativa aqui, segundo os especialistas, é que tanto o setor de serviços, turismo principalmente, né? Turismo está indo muito bem agora nas férias, né? Festa de fim de ano, e isso deve continuar crescendo e sustentando o emprego e a economia como um todo. Lazer, como cinema, né? Agora bares e restaurantes, o próprio comércio também, agora com o emprego temporário de fim de ano. Então a gente tem uma perspectiva favorável de continuidade de recuperação do trabalho nos próximos meses. A gente queria, claro, que fosse uma velocidade maior, né, de recuperação. Toda essa discussão de contas públicas atrapalhou muito, mas enfim, a gente tem essa esperança de que o setor de serviços sustente a continuidade, ainda que pequena, da melhora aí do trabalho, principalmente no país. Tomara. Juliana Rosa sempre com a gente aqui no Band News FM no meio do dia. Um beijo, até amanhã, Ju. Um beijo a todos.